FagPlus. Conhecimento. Na palma da sua mão. O conhecimento na palma da sua mão. Que acompanhava o relator. Advém da Justiça Laboral. Julga improcedentes. Do plenário do Supremo Tribunal Federal. Começa agora o NPJ News. Muito boa tarde, pessoal. É um prazer incomensurável partilhar esse momento aqui com vocês e hoje com uma pauta muito especial. Decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, dos tribunais superiores sobre importantes temas. Mas antes de adentrarmos nesses assuntos em relação a essas decisões, eu quero aqui passar a palavra para o meu grande amigo, meu professor. Prof, tá com a palavra. Muito obrigado, professor Lucas. Uma alegria muito grande estar aqui novamente e hoje, com a pauta cheia, nós começaremos aqui com o nosso primeiro item, professor. Vamos começar na hierarquia dos tribunais de baixo para cima. Vamos falar sobre aquela decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que reconheceu, pessoal, pela primeira vez a possibilidade da inseminação artificial caseira envolvendo aqui uma prática, né, que ela acaba sendo muito comum, mas que não tem regulamentação quanto ao reconhecimento da filiação. E aí o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, lá na 12ª Câmara Civil, num recurso que foi de relatoria do professor aqui da casa, o desembargador Eduardo Cambi, eles fundamentaram no artigo 1597, inciso 5 do Código Civil, a possibilidade de presunção aqui de vínculo, né, entre as duas mães e a criança que nasceu dessa inseminação artificial, dessa inseminação caseira. Então, se aplicou por analogia o dispositivo e houve a determinação, então, para que fosse incluído no registro o nome da segunda mãe, no assento de nascimento, o nome da segunda mãe, firmando aqui uma jurisprudência, um precedente, né, que aí consolida uma perspectiva tendencial na jurisprudência em relação à proteção da população LGBTQIAPN+, né, para não esquecer nenhuma das letrinhas aqui, que são, em geral, aqui consideradas, né, a partir das suas vulnerabilidades, a partir da ausência de normas protetivas específicas para essa realidade. Então, uma decisão importante a gente achou por bem trazer aqui, professor, porque já apareceu casos, inclusive, lá no Núcleo de Prática Jurídica, onde esse tipo de sensibilidade jurídica, técnica, né, foi necessária para o deslinde dos feitos também. Muito bem, uma decisão que toca, evidentemente, direitos da personalidade, há reflexos no âmbito sucessório, há também, propriamente, ali no direito de família, mas, para além desses fundamentos, no âmbito do direito civil, professor, quando nós estamos falando sobre um assunto como esse, há também uma proteção aos direitos humanos. E nessa perspectiva, como que os direitos humanos e qual a sua importância no âmbito de um ordenamento jurídico e, para além disso, no âmbito de um sistema normativo, os direitos humanos, eles têm previsão na nossa Constituição e o que é quando eu falo em direitos humanos, professor? Muito bem. Esse é um tema muito legal, porque às vezes o pessoal escuta falar bastante de direitos humanos, mas não para pensar qual é a referência. E aí, depois que perde a referência de direitos humanos, fica vulnerável aos arbítrios do Estado, sai por aí reclamando que está sendo injustiçado, que não tem direitos humanos, etc., né? Então, direitos humanos é algo muito importante, porque coloca um limite no tabuleiro civilizacional. Não é possível que o direito legitime qualquer coisa. Não é possível que o direito fique indiferente a determinados conteúdos. Em última análise, se fosse para a gente definir assim de forma muito objetiva, direitos humanos são os conteúdos éticos do direito, aquelas regras, aqueles conteúdos necessários para bem coexistirmos a partir das nossas diferenças, a partir das nossas liberdades e também das nossas responsabilidades compartilhadas e, por isso, a partir dessa perspectiva comunitária, né? Comunidade de comunos, que é um ônus, uma responsabilidade compartilhada aqui. Então, os direitos humanos falam, olha, nesse conjunto interacional, nesse monte de relações que nós estabelecemos,
nós precisamos observar determinados conteúdos, nós precisamos olhar por determinadas perspectivas. Por quê? Para que não chegue uma situação onde um grupo de pessoas, um indivíduo, tenha a sua dignidade esvaziada. Quando a gente pensa aqui, dignidade esvaziada, você pode pensar nos eventos drásticos, né? Que ocorreram ali ao longo do século XX, especialmente o Holocausto, mas também campos de concentração de regimes totalitários em geral. E isso é quando a gente esvazia de sentido a dignidade humana. E a gente pode pensar que não tem hoje campos de concentração ou campos de extermínio como houve no período ali da Segunda Guerra Mundial, mas há outras formas de violações que pressupõem esse esvaziamento da dignidade do outro. A partir do momento que eu olho para aquele que é diferente de mim e digo, ele não tem acesso, ele não deve acessar um núcleo existencial básico, então eu estou reduzindo a dignidade desse ser humano para menos daquilo que deve ocorrer. E quando o Estado consegue, de alguma forma, esvaziar esse sentido para é como se houvesse ali a derrubada daquela primeira pecinha de dominós que vai derrubar todos os demais. Flexibilizou para é possível flexibilizar para qualquer um. A gente pode até pensar assim, nossa, mas para quem comete tal conduta, eu acho que realmente deveria se portar dessa forma, poderia haver tortura, pena de morte, coisa arada, e aí a hora que a gente consegue fazer a exceção para a gente acaba fazendo para tudo, né? Para todos os demais, para todos os casos. Então, essa é a perspectiva dos direitos humanos, justamente fazer aquele contraponto a uma sanha, a uma vontade das maiorias, porque eventualmente nós também estaremos ao lado de uma minoria, né? Também nós seremos minoria. A vida é como se fosse o trânsito. Às vezes você está de carro, está mais protegido, às vezes você está como pedestre, está mais vulnerável. Então, por exemplo, quando a gente pensa a defesa da propriedade privada, a gente está pensando a proteção de um direito humano de uma pessoa contra, talvez, o interesse de uma coletividade em ocupar aquele espaço. Esse é um ponto aqui que a gente precisa visualizar desse interesse contra-majoritário. Quando a gente pensa o reconhecimento aqui por uma norma, né, ou por uma decisão judicial, já que a norma não foi sensível o suficiente para incluir de forma expressa essa configuração familiar, é porque justamente quem produz as leis não conseguiu antever ou identificar essa necessidade, e aí isso diz mais a respeito da restrição da nossa democracia, desse gargalo democrático, né, do que sobre os limites da dignidade humana em si. Então, o problema estava no nosso processo democrático, que não foi sensível o suficiente para incluir demandas de grupos que existem, né? Existem e precisam existir de forma digna, com direito de constituição das famílias, com direito aqui à reprodução, a terem seus filhos e ter esses filhos reconhecidos nos termos da configuração familiar em particular por parte do Estado. Então, a ideia dos direitos humanos enquanto essa compreensão ética que ressoa e se reflete nessa decisão aqui de relatoria do nosso professor Eduardo Cambi. O link para que se tenha acesso a esta e também as demais decisões que são mencionadas estão aqui na descrição do nosso vídeo. Mas ainda, professor, nesse contexto de natureza constitucional, há a menção ao princípio da igualdade, o princípio que possibilita um tratamento justo às pessoas. E nessa perspectiva, quando nós pensamos de um conceito jurídico de princípio da igualdade, há também reflexo de natureza constitucional, previsão no texto da Constituição? E qual seria, assim, um conceito de princípio da igualdade? Muito bem. Quando a gente pensa sobre a noção de igualdade, nós estamos pensando aqui basicamente duas espécies, né? Igualdade formal e igualdade material. A igualdade formal ela nasce com as revoluções burguesas, especialmente a americana e a francesa, com ênfase na francesa, para a ideia de que a lei deve ser a mesma para todo mundo, né? Então, todos são iguais perante a lei, assim que está lá no caput do nosso artigo 5º da Constituição também. Então, a ideia de igualdade formal é uma lei que não cria privilégios e também não cria perseguições indevidas, e por isso trata com a mesma norma, de forma isonômica, iso é igual, nômica vem de norma, todo mundo. Agora, essa igualdade, ela pode se traduzir numa certa indiferença também ao contexto. Então, quando a norma será aplicada em um contexto de desigualdade social, econômica, contundente,
e se eu for tratar as pessoas de forma igual, pela mesma norma, eu vou agravar essa disparidade, e agravar a disparidade significa, em última análise, promover injustiça, então vem a noção de equidade, que é subjacente a essa ideia da igualdade material e, portanto, eu preciso aproximar aquilo que socialmente, economicamente se tornou desigual. E aí, nesse caso, a reflexão que o voto do ministro Cambi, que foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, se pronuncia a partir da doutrina, e é importante dizer isso, né, que o bom juiz não decide a partir das próprias convicções, mas a partir de acordos intersubjetivos, a partir da produção acadêmica também, utilizou a doutrina do Celso Bandeira de Mello, o conteúdo jurídico do princípio da igualdade, livro que os nossos acadêmicos têm acesso aqui no acervo da FAG, para justamente identificar que não haveria razão para que a norma não contemplasse também outras configurações familiares, já que o propósito é a proteção da dignidade humana, a defesa do melhor interesse da criança, que se concretiza a partir da possibilidade do registro pretendido de ambas as mães no assento de nascimento da criança. Professor? Muito bem. Passamos agora à segunda manchete. Professor, jogador de Free Fire tem conta encerrada por uso de software para obter vantagem indevida. Um jogo online com diversos usuários. O professor joga Free Fire? Professor, eu pesquisei. Você pesquisou, pelo bem da ciência, foi? Enfim, eu já havia, em outras oportunidades, visto jogadores, inclusive, sem aqui mencionar nenhum nome, né, professor? Mas eu tenho um grande amigo que passou por um grande problema em razão desse jogo, no sentido de que ele gostava muito e estava se afastando das relações sociais. Então, a família dele falou, ei, pera lá, vamos jogar também, ter esse momento de descontração, mas é importante ter esses momentos no convívio, em sociedade, com as pessoas, com a família. E por essa razão, quando estávamos montando, deliberando sobre a pauta, quando eu li a chamada, eu falei, essa daqui, além de ir para o programa, eu já vou enviar no direct aqui para saber que não pode utilizar alguns softwares para obter vantagem em relação aos outros jogadores. Mas o que se trata aqui... E esse suposto amigo ainda joga hoje? Não pode mais jogar. Não pode mais jogar, entendi. Teve uma autoridade superior que interditou essa liberdade. Assim, eu diria que uma autoridade... Uma carta manuelina que restringiu, foi? Olha assim, pode ser ainda mais gravoso que isso, né? Mas, enfim, o fato é que eu não posso mencionar mais detalhes sob pena de identificação do sujeito ativo dessa conduta, professor. Mas, enfim, utilizou, nesse caso que nós estamos comentando, e novamente o link está na descrição do vídeo, para que você tenha acesso à notícia que é disponibilizada no site oficial do Superior Tribunal de Justiça. E, neste caso, a discussão era a seguinte, olha, eu posso utilizar algum software que, por exemplo, eu mencionarei exemplos, munição infinita, ou mira sempre fixada em determinado jogador, enfim, aplicativos dessa natureza. Pode ou não no ambiente deste jogo? Não pode. Há uma regulamentação administrativa disponibilizada previamente aos jogadores e eles devem também respeitar as regras do jogo, como se fosse, entre aspas, um princípio da legalidade aqui para o Free Fire. E nesse contexto, como o jogador desrespeitou esta regra, teve a sua conta bloqueada. E havia discussão ali, porque é um jogo que é possível transformar os créditos do jogo e poder receber esses créditos. E a discussão também se direcionou a esse ponto. Olha, pode iniciar novamente uma conta, continuar jogando, desde que sejam respeitadas as diretrizes que é definida pelo aplicativo, pelos desenvolvedores, aos jogadores, professor. E nesse caso, um ponto importante também, a ação foi apresentada contra a empresa que disponibiliza este jogo e também contra o Google, a distribuidora, o local onde é possível baixar o aplicativo. Na decisão, afastou-se a responsabilidade por ilegitimidade passiva da distribuidora, do Google, e manteve a decisão, somente o mérito da demanda, a análise deste caso, em relação à administradora do jogo.
Uma decisão importante que toca aí o contexto de algumas pessoas, professor, e vale a menção. Muito bem. E aí, com complementos aqui, professor, as considerações, é que nessa decisão sobre o Free Fire, além da exclusão, né, por legitimidade passiva do Google, houve o reconhecimento de que foram apresentadas provas suficientes das condutas inadequadas, professor. E ele não conseguiu nem reaver o saldo que ele tinha ali das moedas que dá para usar no jogo, é um tipo de ativo que ele pode utilizar no jogo, porque ele não conseguiu provar que ele tinha isso, então a discussão a respeito disso não foi considerada, mas ele pode abrir uma nova conta e começar tudo de novo ali. Eu não sei quanto trabalho dá isso, mas deve ser uma experiência não muito agradável que esse rapaz vai ter que passar agora. Eu só quero complementar um detalhe, professor, que apesar de nós estarmos aqui pensando a relação entre dois entes privados, é possível, inclusive, a discussão a respeito da incidência, dos efeitos aqui das normas de direitos fundamentais nessa relação. É aquilo que na doutrina de direito constitucional é chamado de eficácia horizontal de direitos fundamentais, né? Então, um complemento, porque a jurisprudência do STF, inclusive, reconhece quando a norma de direitos fundamentais incide nessas relações entre particulares, ela tem a sua eficácia horizontal garantida. Muito bem, professor. E agora vamos à decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão que ganhou manchetes de diversos canais de comunicação em relação aos requisitos de admissibilidade que uma denúncia precisa ter para que acusados sejam, então, denominados de réus em um processo. Então, um marco que nós comentaremos aqui será o recebimento da denúncia que ocorreu em face do ex-presidente Jair Bolsonaro. Professor, uma decisão, primeiramente, que fixa um importante marco no processo penal. Então, aqui, a prescrição ela é zerada, ela é interrompida, e esse é um dos principais efeitos do recebimento de uma denúncia. Há também a modificação em relação à nomenclatura que se utiliza para denominar aquelas pessoas que estão envolvidas naquele contexto, de investigados em um primeiro momento, de indiciados em um segundo momento, de denunciados, agora são vinculados a este processo como réus. É uma decisão ainda no âmbito das etapas do processo penal, da morfologia do processo, é uma decisão inicial em relação aos requisitos de admissibilidade da denúncia. Esses requisitos estão dispostos no artigo 41 do Código de Processo Penal Brasileiro. Se há a prova da materialidade, indicativos mínimos de autoria, é possível a imputação do fato com determinação de local, a forma que a conduta criminosa ocorreu, as pessoas envolvidas e a individualização das condutas, estão preenchidos os requisitos legalmente definidos, o que autoriza, nesta etapa do processo, somente isso, o recebimento da denúncia. Evidentemente, o processo está em fase inicial, haverá a etapa instrutória, as provas serão apresentadas aos julgadores e, ao final, se verificará se são acusados que devem ser condenados ou absolvidos, professor. Muito bem, professor. Eu tenho certeza que tem vários pontos controversos ali na atuação, até porque, além do fato do direito ser polêmico por si só, tem, claro, as variáveis políticas, as paixões, a ideia de uma comunicação, né, de pegar assuntos que são complexos e isso ser pauta na mesa de bar. Então, essa capilaridade desses debates atrai a população e atrai o interesse. A gente vai tentar aqui, de uma forma isenta e técnica, trazer, quando possível, recortes a respeito desse julgamento para aproveitar o interesse das pessoas nessa parte da jurisdição penal / constitucional para ir tentando inserir esses conceitos que nós desenvolvemos em sala de aula nas respectivas disciplinas, né? Então, ao longo dos próximos encontros, você pode esperar que a gente vai trazer algumas informações aqui homeopaticamente, né, a respeito do julgado, e quando ele for tendo novas decisões, novas manifestações, a gente também vai tentar utilizar isso para uma experiência aqui de aprendizado e também de divulgação científica do direito. Professor, e hora fofinha do programa chegou. Prof,
Os abraços hoje são endereçados a quem? Mandar para a Bia, que é a filha do professor Lucas Rosa, que a gente estava lá hoje na sala, ela já recebeu a primeira orientação, já mostrei para ela o que é um artigo científico, professor, para a gente começar a desenvolver um processo de iniciação, de IC, né? E aí, quem sabe um dia a gente tem uma edição especial aqui do Nenê PJ News, onde ela faça parte dessa bancada também. Eu já avisei para ela dos riscos disso, professor. Eu falei, olha, tem certeza? É isso mesmo que quer para sua vida? Não, a gente cria para o mundo, né, professor? Eu acho que aí, às vezes, pode ser que ela goste de direito constitucional mesmo, que ela queira seguir por essa vereda. Não me leve a mal, professor, mas entre o direito penal e constitucional, evidentemente que ela será uma grande penalista, criminalista. Pelo que eu entendi, ela já conversou comigo e disse que não gosta muito do direito constitucional, não vê tanta relevância na matéria, professor. E os meus abraços, então, vão hoje aos acadêmicos do primeiro período do curso de Direito. Nós temos aulas nas sextas-feiras, então um abraço muito especial para vocês. São 2 turmas muito especiais, cada um dos alunos moram aqui no meu coração, então o meu abraço especial é para vocês, a galera do primeiro período. Pessoal, fiquem bem, até programa que vem. Tchau, tchau. Plenário do Supremo Tribunal Federal.